Bom, acho que agora vai. A gente estava um tempo aqui tentando. Vamos lá. Sou Cris Viviane, você que já me acompanha aqui sabe que eu sou especialista em marketing e liderança e eu ajudo você a superar suas metas de vendas e negócio físico, de serviço ou varejo com qualidade de vida. Mas essa live de hoje é para eu falar algumas mudanças estratégicas que a gente vai ter na página, né, para conseguir aí cumprir nosso propósito de vida. Eu queria te pedir aí para a gente compartilhar essa live se você conhece alguém que trabalha com negócio físico de varejo ou serviço. Manda essa live, né? De repente a pessoa tá aí desesperada, achando que com os negócios virtuais, com a venda virtual, o varejo, o serviço físico vai acabar, vai ser prejudicado, mas pelo contrário, a gente tem aí, ó, um universo para trabalhar, para prosperar, mas a gente precisa se unir. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês, porque nos últimos dias tem acontecido algumas coisas comigo que me fizeram rever o meu propósito de vida. Então eu queria rever aqui a promessa que eu tenho com vocês, eu quero especificar mais com quem eu vou falar, né? E aí para isso eu queria contar um pouquinho do que me trouxe até aqui. E aí eu vou falar para vocês sobre a questão de onde eu vim, né? Eu já falei algumas vezes aqui que eu tive uma infância muito pobre mesmo. A casa que eu morava não tinha saneamento básico. O meu pai era alcoólatra, minha mãe era uma retirante do Nordeste, da Paraíba, né? Que veio para o Rio com 16 anos, porque meu avô falava que mulher não podia trabalhar, não podia estudar. Então ela veio para o Rio para poder estudar. Embora meu avô nasceu num quilombo de índios e negros, né? Não sabia ainda o valor da liberdade. Enfim, por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu com apenas 8 anos, eu tomava conta dos meus irmãos de 6 e 4 anos. E ali eu fui descobrindo que a vida, né? A minha vida comecei a descobrir que a minha vida seria formatada para bater metas. Por que isso? Porque eu precisava, né, como eu falei, por que eu falei que a minha mãe veio do Nordeste e ela veio para o Rio para poder estudar? Porque ela valorizava muito isso e eu entendi que o estudo era uma forma de eu escapar daquela realidade. Eu não queria crescer e continuar naquela realidade que eu vivia. Eu não queria repetir os mesmos passos da minha mãe, que tinha que sair de casa de madrugada, pegar um ônibus lotado, viajar 2 horas para chegar ao trabalho, trabalhar o dia inteiro no supermercado e aí chegar em casa tarde da noite, praticamente ela saía com a gente dormindo e voltava com a gente dormindo. E eu não queria repetir esse futuro, então eu entendia que o estudo era o que me tiraria dali. E eu me dediquei ao estudo, então minha mãe se sacrificava para pagar uma escola particular para mim. Então, eu mesmo vivendo toda aquela realidade, eu não podia repetir de ano. Na minha cabeça, tanto pelo sacrifício que minha mãe estava fazendo por mim, quanto pelo compromisso que eu tinha com o meu futuro. Eu não podia repetir de ano. Então, não importa se eu não tivesse livros, não importa se eu não tivesse uniforme, muitas vezes eu tinha fome na escola, eu não tinha o que comer, mas eu tinha que me virar para conseguir fazer os exercícios, para conseguir fazer as provas, para passar de ano. E aí, eu convivia ali com crianças que tinham uma vida normal, com crianças que tinham pai, mãe, com crianças que tinham uma vida de criança, né? E eu fazia as mesmas provas do que elas, eu fazia os mesmos trabalhos, eu era avaliada da mesma forma que ela. Ali eu estava aprendendo como seria a vida. Não adianta a gente chorar, sentar e chorar. A gente tem que correr atrás, né? Ali eu já estava sendo formatada para entender que não adianta o que eu tenho para me lamentar. Adianta a meta que eu tenho para bater. Adianta o resultado que eu trago. E aí, quando eu cresci, eu coloquei a meta pra mim que eu ia bater. Eu tô pulando algumas partes aqui, lógico, senão essa live vai ficar gigante. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e quando eu cresci, eu coloquei a meta pra mim de que eu iria passar para o UFRJ, porque eu queria fazer letras, então o UFRJ era a melhor universidade da América Latina em letras. E naquela época não tinha Enem, você fazia um vestibular pra... Cada faculdade tinha o seu vestibular e eu fiz apenas para o UFRJ.
enquanto todo mundo estava fazendo vestibular para todas as faculdades, que passou. Eu fiz apenas para o UFRJ, passei, iniciei a faculdade de letras, iniciei a pesquisa de literatura infantil, estudei com a professora Fátima Miguel, que é falecida, mas que foi um exemplo de professora para mim, de pesquisadora, tudo mais. Fiz parte do projeto Biblioteca Viva, que é um projeto da Faculdade de Literatura junto com a Faculdade de Psicologia, para entender o efeito do conto de fadas nas crianças que estão hospitalizadas. Isso aí é um assunto para outra live, um assunto que eu gosto muito. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que em determinado momento eu vi que eu comecei a dar aula de português, principalmente em cursinhos preparatórios, mas eu precisava de uma renda fixa. Infelizmente, o professor no Brasil é muito desvalorizado, eu precisava dessa renda fixa. E aí eu comecei a fazer uns cursinhos de férias, até na Estácio, na época, de marketing. Quem puder, faça esses cursos de férias, faz muito diferença. Principalmente você que é mais novo, faça esses cursos de férias. Geralmente eles são gratuitos e fazem muita diferença. Mesmo que você não faça, o conteúdo não se aprofunde muito, às vezes te direciona para uma nova área que você pode investir, enfim. Fiz esses cursos de férias, entre eles o de oratória, o de marketing também. E aí eu comecei a trabalhar com marketing no curso de inglês de Ipanema, mas para ter uma renda fixa, eu não pretendia largar letras, eu pretendia só ter uma renda fixa. Até que eu fui morar em Três Rios, e lá em Três Rios eu fiz o curso, eu ouvi falar do curso Empretec do Sebrae, que é um curso maravilhoso, é um curso excelente, e na verdade é um intensivão de uma semana, assim, a gente não pode falar muito bem o que acontece, mas só quem é empreteco sabe, né, que é pesado, enfim. E o meu projeto do Empretec era um projeto que ligava política com o empresariado. O Três Rios é uma cidade que tem uma vocação para o esporte de aventura, no entanto, isso não é muito explorado, não é bem trabalhado. Então, eu queria pegar projetos que fossem eficientes no esporte de aventura, ligar o empresariado de Três Rios com a política, né? E aí descobri que tinha um projeto na prefeitura que precisava de investimento, consegui mobilizar um número de empresários em Três Rios, saí no jornal na época pela organização do evento, beleza. Quando chegou na época do evento, o secretário sumiu, né, que ia apresentar o projeto. Mais à frente, anos depois, eu fui descobrir que ele sumiu porque aquele projeto fazia parte de um esquema de corrupção, então ele não poderia ser apresentado para os empresários. O meu projeto foi de água abaixo, né, o evento, eu não sabia por que na época, mas o dono da empresa que eu trabalhava, ele acabou fazendo uma entrevista comigo quando eu fui pedir patrocínio, quando eu fui convidá-lo também para esse evento, e eu estava sendo entrevistada sem perceber, e aí ele fez o convite para que eu assumisse o marketing da empresa. Eu acabei assumindo o marketing da empresa, acabei criando o departamento de marketing da empresa que não existia. E ali foram 5 anos em que a minha responsabilidade acabou se tornando o quê? Eu tinha que toda segunda-feira fazer o relatório de venda daquelas lojas, daquelas unidades. E com o relatório de venda eu tinha que ver qual as unidades que a venda tinha mais despencado, tinha caído. E aí a minha missão era ir, né, muitas vezes viajar, porque ficavam em outras cidades, até em outros estados, às vezes, as unidades. E eu tinha que observar por que aquela venda tinha despencado e dar o meu jeito para recuperar a venda. Algumas vezes eu precisava de outros departamentos, como RH, supervisão de vendas, enfim, tudo mais. Às vezes compras. Mas eu vou falar para vocês que eu não lembro de alguma vez que eu não tenha cumprido essa missão de recuperar vendas. Fato é que eu fiquei ali durante 5 anos e assim, a empresa investiu muito em mim, em cursos, até faculdade, mas eu não aprendi tanto, né? Não teve nenhum curso, eu fiz cursos muito bons com Lai Ribeiro, Maurício Góes, na época o Marketing 360, mas eu confesso para vocês que eu não aprendi tanto como com os donos da empresa. Eles me fizeram aprender ali na prática, foram meus gurus mesmo, sabe? E assim, com 5 anos, eu não tinha muito para onde crescer mais, porque apesar de todo aquele aprendizado, era uma empresa familiar, então não tinha muito para onde crescer. Foi quando eu recebi o convite de uma multinacional do mesmo ramo, que ficou sabendo que eu estava para sair da empresa,
e eu pude até escolher o meu salário, fui morar no Rio. E aí, eu, além de aprender, né, já tinha aquela bagagem de bater metas, de vendas, de, enfim, gestão de pessoas, eu aprendi o que era disciplina, porque essa empresa tinha, a matriz dela era no Sul, e eu acabei aprendendo o que era disciplina, o que era comunicação empresarial. Era tudo muito certinho, tudo muito cronometrado, então aquilo me deu um know-how muito grande, embora minha passagem por lá tenha sido rápida, né, por conta de problemas familiares que eu tive. Fato é que depois dessa empresa, eu consegui juntar o que eu tinha aprendido no Grupo Resende, consegui juntar o que eu aprendi nessa empresa, porque ela tinha um controle de qualidade que era indicado pela ONU para substituir da Toyota. Da Toyota até então era o padrão mundial, né? E aí a ONU indicou o plano de controle de qualidade dessa empresa para substituir da Toyota. Confesso para vocês que depois eu não soube o que aconteceu, mas eu consegui juntar essa bagagem para que nas empresas que eu passei depois, eu conseguisse adaptar esse contexto para garantir que as empresas batessem metas. E aí a minha vida foi assim até que eu abri a minha própria empresa. Só que quando você abre a sua própria empresa, e aí você vem de um histórico como eu vim, porque, preste atenção, quando eu comecei lá nessa primeira empresa em que eu me tornei gerente de marketing e tal, eu tinha apenas 23 anos. E aí eu tive que gerenciar gerentes, né? Tive que liderar gerentes que tinham idade para ser meu pai, meus avós, e que a empresa tinha 30 anos, muitos deles estavam ali desde o começo da empresa. Então foi uma tarefa muito difícil para mim. E aí eu consegui superar, consegui aprender. E aí quando você abre uma empresa e você vem com um histórico desse, você pensa assim, eu vou arrasar, vou decolar, porque eu já tenho essa bagagem. E de fato, o primeiro mês que eu abri a empresa, eu lembro que no primeiro mês de venda, eu recuperei a metade do valor investido, né? E isso, para quem abre empresa, sabe que é muito difícil. Eu consegui uma venda muito, muito impactante na época com o meu ex-marido, né? A gente conseguiu um trabalho muito impactante ali, muito baseado nessa bagagem que eu tinha. Só que não adianta você ter a bagagem, porque na hora que você sai para navegar de fato, começam-se os imprevistos e aí você começa a entender que é diferente quando você tá com o timão na mão, sabe? Timão, aquele do navio, de conduzir o navio. É diferente. Quando chega a primeira tempestade, é totalmente diferente você ser o dono da empresa e você ter a experiência na área de vendas, na área de compra, na área de RH, seja lá que área for. É muito diferente. E aí começou a vir, né? Aí veio saque no meu estoque, aí veio crise, aí veio greve de banco, e uma coisa atrás da outra, e aí a gente começou a chamar consultores, mas eu comecei a ver isso, que muitos consultores, eles têm experiência em aconselhar, em determinar a área, mas eles não têm a experiência do timão, de pegar a direção do negócio e entender o que dá prejuízo, como agir, enfim. Na hora do imprevisto, ali na hora do vamos ver, dificilmente um consultor que não foi dono de uma empresa ou que não é dono de uma empresa sabe como reagir. E aí a gente entrou em caos muitas vezes, mas conseguimos resolver, conseguimos olhar, ter calma e resolver. Fato que quando eu peguei o negócio, que eu consegui ali finalmente entender que administrar um negócio e você atingir as metas do negócio é quase que uma ciência exata. Eu tive problemas com a minha mãe faleceu, né? Ela foi com câncer 3 anos, só quem tem um parente com câncer sabe o sofrimento que é. E aí, em seguida, meu pai faleceu 3 meses depois, em seguida eu fiquei entre a vida e a morte com problema de saúde. E isso foi muito impactante ao ponto de que a empresa estava lucrando, estava indo bem, mas eu não tinha psicológico para lidar com aquilo e acabei vendendo a empresa. Tempos depois, eu decidi ficar em casa, cuidar da família, e aí a gente começa a chegar onde eu quero chegar, né? Porque quando você é mulher e você sai de um ambiente empresarial,
Hoje você tem que colocar a sua energia masculina ali muito forte para lidar com o ambiente, para lidar com tudo que está acontecendo. E aí você vai para casa, cuidar da família, cuidar da casa, usar a sua energia feminina é um choque de realidade muito grande. E aí eu fiquei meio inquieta, fui estudar para fazer prova da ABIN, mas aí daqui a pouco me chamaram para ajudar na política. E aí eu comecei a pegar toda aquela bagagem que eu tinha empresarial e jogar dentro da política. E aí muitos de vocês que acompanham aqui já conhecem o que aconteceu, né? Eu acabei tendo um destaque na minha região, ao ponto de eu começar a ser procurada por políticos do país inteiro. Muitos políticos eu acabei ajudando aí no bastidor. Só que chegou um ponto, e aí a gente começa a funilar aí para onde eu quero chegar com vocês. Chegou um ponto que eu comecei a me questionar a respeito de alguns pensamentos que eu tinha até a respeito de machismo. Eu comecei a questionar: a política é muito machista, a empresa é muito machista, as empresas têm um ambiente muito machista, e eu comecei a pensar muitas coisas a respeito disso e falar: isso não é ambiente para mulher, tudo mais. Só que, ultimamente, aconteceram algumas coisas comigo, eu prestando consultoria, enfim, alguns clientes confundindo as coisas, o que me chocou e o que me entristeceu, o que mexeu muito comigo, eu confesso. Só que da última vez que eu fiquei internada, eu tive um apoio muito grande aqui nas redes sociais. Foram muitas mensagens, foram muitas pessoas entrando em contato. Eu lembro que uma seguidora falou o seguinte pra mim: Cris, a sua maior dor revela o seu maior propósito. E aquilo ficou na minha cabeça ecoando. E aí eu mudei a página para falar sobre metas, preocupada, porque eu sei que a pessoa que lida com empresa, um pequeno e médio empreendedor, ele na verdade é quem carrega esse país nas costas, ele é na verdade quem provê famílias, quem sustenta famílias, enfim. E eu falei assim: cara, eu vou ajudar o pequeno e médio empreendedor com a dor que eu tive, porque isso custou para mim coisas muito preciosas. Mas eu não tinha entendido ainda que essa não era a minha pior dor ainda. Até que algumas coisas começaram a acontecer comigo nos últimos dias, e como eu falei pra vocês, eu comecei a falar a respeito de machismo e comecei a ficar confusa com aquilo. Até que eu, estudando filosofia, eu comecei a entender um pouquinho mais, até sobre psicanálise mesmo, sobre a questão da energia feminina e energia masculina. E eu não tô falando aqui de nada místico, nada disso. Eu tô falando de arquétipos mesmo, pertencentes à psicologia, enfim. Não vou me aprofundar muito nisso, até porque eu não sou especialista, mas eu comecei a entender que não é que esses ambientes sejam machistas. É que esses ambientes são de energia predominantemente masculina. E o que eu quero dizer com isso? O homem, desde a pré-história, ele foi destinado a caçar, bater metas. E preste atenção que eu vou contextualizar isso, eu não estou falando de hoje, mas historicamente, na construção da humanidade, bater metas é uma tarefa masculina. Eu comecei a entender que tudo que aconteceu comigo desde muito cedo, desde muito nova, eram coisas que eram comuns acontecer aos homens, né? Um homem tinha que assumir responsabilidade muito cedo, um homem tinha que começar a trabalhar e trazer a provisão muito cedo, um homem tinha que ser desafiado por outros homens muito cedo, e aí isso criava a masculinidade dele. E eu comecei a entender que toda a trajetória da minha vida aconteceram coisas comigo que provocaram a minha energia masculina. O tempo todo com essa energia, e muitas vezes até no ambiente doméstico, em ambientes em que eu teria que usar a minha energia feminina, eu estava no masculino. E preste atenção que isso não é de todo ruim. O grande problema é que eu não conseguia sair mais dessa energia. Eles não podem bater metas, pelo contrário, esse é o objetivo do que eu quero falar aqui. Não é que mulheres não podem bater metas, não é que mulheres não podem estar em ambiente empresarial, pelo contrário, hoje elas devem estar. O que eu quero dizer é que para a mulher é muito mais difícil esses ambientes, ambiente político, ambiente empresarial,
não é porque é um ambiente machista, mas é porque é um ambiente historicamente criado para homens. Então, quando um homem no ambiente empresarial ou político atropela atropela uma mulher, e aí a mulher muitas vezes não vai se sentir respeitada, como aconteceu comigo várias vezes, né? Ah, eu não fui respeitada. É masculino, tiver na energia masculina dela, ela vai ser atropelada. Então, assim, mulheres hoje, principalmente no contexto que a gente está hoje, precisam vencer nesse ambiente. Só que o grande problema é que mulheres nesses ambientes, tanto político quanto empresarial, elas estão sacrificando muitas vezes a saúde dela física, a saúde mental, estão sacrificando as suas famílias, como aconteceu comigo, porque elas não conseguem entender esse X da questão. Elas não conseguem entender que não é que esses ambientes sejam machistas, é porque esses ambientes são de energia masculina. E para conseguir não ser atropelada nesses ambientes, elas precisam entrar nessa energia masculina. E por isso que eu consegui muitas vezes ter excelentes resultados, porque eu fui forjada desde criança a assumir a energia masculina. Só que se de um lado você é atropelada, se você não entrar nessa energia masculina, de outro também há um grande risco. Foi o que aconteceu comigo. Se você entra nessa energia masculina e você não sabe sair e voltar para a sua energia feminina quando precisa, por exemplo, quando você está em casa, com seu filho, com seu marido, afinal de contas, biologicamente você foi feita para cuidar, para amamentar, para criar uma criança, para ter sensibilidade. Então, se você não consegue voltar para a sua energia feminina quando você precisa dela, que é na sua casa, com a sua família, ou em outras atividades inerentes à tua posição de mulher, você vai se prejudicar em outras áreas. Então, você vai ter uma vida profissional extremamente satisfatória, com muito resultado, como aconteceu comigo, mas você vai se ferrar na sua vida pessoal. Então, baseado nisso, eu comecei a ver que a minha maior dor não era ter que crescer batendo metas, né? Seja cuidar dos meus irmãos com apenas 8 anos, ir para a reunião de pais. Não alcançava no fogão, a minha mãe tinha que deixar uma panela com água, com marmitinhas para eu esquentar em banho-maria, não alcançava no fogão, tinha que subir no botijão para acender o fogo e conseguir esquentar as marmitas. Então, assim, várias coisas como essas. Enfrentar tudo aquilo, ir para a escola sem transparecer nada, tudo aquilo não foi a minha pior dor. Porque se eu fosse um menino e passasse por isso, a minha biologia, a minha psique, o meu emocional, seria fácil passar por isso. O grande problema é que eu tinha uma biologia de mulher, tenho, né, uma biologia de mulher, um emocional feminino, tendo que me adaptar a essa realidade, a bater metas. Então, hoje, o que eu quero trazer aqui nas páginas a partir de hoje é que eu acabei, só abrindo parênteses, eu acabei pensando o seguinte, que a metodologia que eu acabei criando para bater metas foi uma metodologia que me facilitasse a vida pela minha posição de mulher, pelo meu psicológico, pelo meu emocional. Então, eu acabei moldando um método para que eu, mulher, sendo líder, e só quem é mulher sabe qual é a pressão de você ser líder, principalmente quando você lidera homens. E aí você tem que criar vários mecanismos, tem 22 anos que eu trabalho com isso, e aí você tem que criar vários mecanismos para que aqueles homens te respeitem, para que aqueles homens te obedeçam, né, no sentido de seguir a tua liderança, de que você crie ali parâmetros para a empresa, que eles obedeçam aqueles parâmetros, enfim. E naquele meio, eu sendo uma menina de 23, 24 anos, eu tive que começar a criar estratégia para que aqueles homens me respeitassem e até eles entenderem, né? Porque no começo eles não sabiam que o que eu estava começando a fazer ia dar resultado. Depois que o que eu comecei a fazer deu resultado, depois que eles viram que toda vez que eu chegava na loja, a venda estava caindo e eu agia e dava resultado, porque o meu resultado era resultado para eles ganhavam comissão, a loja vendia mais, o dinheiro ia para o bolso deles. Então, quando eles começaram a ver o resultado, sim, aí eles começaram a fazer o que eu queria. Mas, enquanto isso, eu tinha que ali conseguir estratégias
para conseguir liderar. Então, baseado nisso, nesses últimos dias, devido a várias coisas que foram acontecendo, que foram funcionando como sinais para mim mesmo, eu entendi que a minha maior dor é ser mulher, não ser mulher, mas liderar e empreender sendo mulher, porque aí você tem um desafio de sobreviver, de dar resultado no mundo que tem essa energia masculina. E é normal que você tenha energia masculina, porque se você for chegar numa empresa que não tá dando resultado e você for sentar para ouvir, vem aqui, vendedor, deixa eu te... Muitas vezes isso acontece com a gente, tá? Principalmente gente mulher, já aconteceu muito comigo. Chegar pro vendedor, deixa eu ver aqui, quais os seus problemas? Deixa eu ver, poxa, seu cachorro tá doente, caramba, tadinho de você, vai para casa, vai lá resolver, entendeu? Então a gente, mulher, a gente leva muito pra emoção. Então, se as empresas entrarem numa energia feminina, fato é que elas não vão sobreviver, porque empresa precisa ter competitividade, empresa precisa ter resultado, empresa precisa ser cética, empresa precisa ser precisa trabalhar com vendas, né? Então, em alguns momentos, um toque ou outro feminino vai dar resultado, sim, mas a energia predominante ali precisa ser masculina. Então, eu entendi que a minha maior dor é ser empreendedora, é ser liderança em um mundo, né, um mundo empresarial ou num mundo político, onde a energia predominante precisa ser masculina. E aí eu acabei entendendo que esse mecanismo que eu criei, esse método que eu criei para que as pessoas batessem metas de vendas com qualidade de vida, é um método que eu formatei para mim, por ser mulher, e entender as dificuldades que eu passei, e que me facilitassem, que resolvessem problemas que homens não precisam passar. Porque, como eu falei, historicamente o homem foi criado ali para caçar, tal. Isso quer dizer que esse método não serve para homem? Serve. Mas ele cria facilidades que são extremamente necessários para mulheres que empreendem e que lideram. Então, baseado nisso, eu decidi que a partir de hoje as minhas redes vão ser faladas, eu vou estar falando para mulheres, né? A gente precisa entender que eu lembrei aqui de uma coisa hoje, que um dos meus primeiros empregos, eu tinha 15 anos. E eu lembro que eu fui mandada embora porque a esposa do dono estava com ciúmes de mim. E aí eu lembrei, e aí eu conversando com uma mulher que trabalha com treinamento de outras mulheres, eu pensei assim, ela estava falando comigo que mulheres também podem ser muito complicadas de trabalhar, porque mulheres podem ser invejosas, podem ser ciumentas. E aí eu lembrei disso, como foi ruim, eu falei, nunca mais eu vou ser mandada embora na minha vida. E não tinha cabimento nenhum, eu tinha 15 anos, era uma menina, sequer olhava para aquele homem com algum olhar diferente, para mim era um ser assexuado. E aí eu saí chorando, tal, e falei, nunca mais eu vou ser mandada embora na minha vida. Então, uma das missões também vai ser isso, a gente criar uma comunidade, uma energia onde mulheres vibrem com outras mulheres, onde mulheres torçam para outras mulheres. A gente acabar com essa questão da competitividade, porque quando você vê uma mulher vencendo, na verdade, e você comemora isso, na verdade aquela tua comemoração é a semente da tua vitória também. Quando você vê uma mulher vencendo, porque se você vê uma mulher vencendo, se você vê uma mulher ficando bonita, se você vê uma mulher se destacando e você tem inveja e você fala mal, mas também tá crescendo por causa disso, por causa daquilo outro, tal. Cara, aquilo ali mostra que você é uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada, uma pessoa que vai colher isso. O que você está emanando para o outro vai voltar para você. Mas se você consegue ver o sucesso de outra mulher e comemorar aquele sucesso, isso é um indício muito forte de que você está plantando a tua vitória quando você comemora a vitória de outra mulher, quando você consegue enxergar outra mulher. Porque a gente enxerga no outro aquilo que está dentro da gente. Então, quando você critica o outro, é porque aquela crítica que você está fazendo está dentro de você. Quando você elogia o outro, quando você admira, aquela admiração vem de qualidades que também estão em você. Sabe, a questão do neurônio espelho. Os psicólogos falam muito sobre isso. Então, quando você olha para outra mulher
e você consegue ver o sucesso dela, você consegue ver o destaque dela e você consegue comemorar, é porque aquilo tá dentro de você. É só questão de tempo para se manifestar. Então, a partir de hoje, eu tava um tempo sem fazer stories, até o engajamento tá bem baixo aqui. Eu peço para vocês me ajudarem, compartilharem, mandarem esse link. Mas a partir de hoje, a gente vai criar aqui. Eu tava esses últimos dias, por isso que eu demorei para fazer live, essas coisas. Eu tava pensando muito sobre isso, né? Tava acontecendo algumas coisas, aí acabou, eu postei uma foto hoje, acabou uma ou outra mulher vindo conversar comigo, poxa, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso de ajuda naquilo, eu passo por isso, e algumas mulheres me relatando coisas que eu passei lá atrás quando eu criei esse método pra bater metas, né, que eu criei, na verdade, pra mim, tá? Eu criei pra mim ali na liderança, mas por que não compartilhar, por que não levar pra outras mulheres? Né? E assim, posso levar para outros homens? Posso. Na consultoria eu posso trabalhar com outros homens. Lógico que hoje eu tenho um critério diferente para escolher a empresa com que eu trabalho, por conta de algumas coisas que andaram acontecendo em relação a homens que são empreendedores, mas sei que tem muitos homens sérios também, muitos homens que são respeitosos. E aí, a gente pode levar para homem? Sim, mas eu entendo que esse método foi formatado para uma mulher, no caso eu. Uma mulher que ali, como eu falei, com 23 anos, tinha que liderar homens que tinham idade para ser meus pais, meus avós, e que tinham muito mais tempo de empresa, anos-luz de tempo de empresa do que eu. Então, eu preciso levar isso para outras mulheres. Então, a partir de hoje, a gente vai falar para mulheres. Não vou falar sobre a questão de métodos, mas vou falar sobre a questão de estilo de vida, de viver com qualidade. Eu acho que tem muita gente se perdendo aí na questão de feminilidade. Eu acho que as pessoas estão se perdendo muito extremos, ou você vai para um extremo ou você vai para o outro, e pouca gente pisando no chão entendendo a realidade. E aí, isso tanto do lado de mulheres quanto do lado de homens. Então, vou tentar aqui no meu pequeno mundo, eu sempre falo aquela história do Betinho, né, que tava a floresta pegando fogo, e aí os bichos lá correndo, e eu, beija-flor, ia lá, pegava um pouquinho de água e jogava, e aí o leão falou, você tá louco? O que você tá fazendo? Você acha que vai apagar esse fogo? Eu estou fazendo a minha parte. Então, eu, como pequeno beija-flor que sou, né, estou fazendo a minha parte aqui, jogando um pouquinho de água, e que eu possa ajudar outras mulheres a entenderem, né, que elas não precisam ficar vendidas em ideologias políticas, em discursos que muitas vezes só mais atrapalham, né, o que a gente tem para resolver do que ajudam. Então, quando a gente perde tempo falando coisas, pautas muito exageradas, ou pautas que não têm sentido, ou pautas que muitas vezes abrem respaldo aí para mulheres oportunistas, para mulheres que querem criar aí um drama ou criar um grande espetáculo para se promoverem ou promoverem grupos. A gente precisa se unir para fazer com que mais mulheres sobrevivam aí, não só sobrevivam, né, que vivam em qualidade de vida com suas famílias, atingindo suas metas, prosperando, buscando o sagrado em Deus. É muito importante isso, é uma função primordial da mulher, buscar o sagrado, uma missão da mulher na sua casa, independente de você ser casado, ser solteiro, divorciada, seja lá o que for, é sua missão buscar o sagrado. Então, a partir de hoje, eu quero marcar com vocês aqui na minha página um ponto de encontro com mulheres que querem se ajudar, que querem ver o sucesso da outra e se alegrar com isso, né? A Bíblia diz que é pra gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, tá? Então, eu vou convidar vocês a estarem mais engajadas aí na página. Homens que estão por aqui podem continuar, acho que muitas coisas que a gente vai falar servem para vocês também, mas a gente vai fazer um trabalho direcionado agora para as mulheres. É isso, espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí para mim nos comentários aí o que vocês acham, quais as histórias de vocês, quais as dificuldades, vocês que não ficarem muito à vontade de colocarem aí no comentário, mandem um direct aí contando suas experiências aí nas suas lideranças, nos seus negócios, tá bom? E que Deus nos abençoe e até qualquer hora. Valeu, pessoal!